Livro Mudança de Vida, escrito por Cléo Ribeiro Roçafa, do Ministério Mudança de Vida. Capítulo 4. Espalhando maldições ou bênçãos. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4:6. Viver a lei de Deus que está na Bíblia, que vemos na Bíblia, que folheamos da maneira que queremos, é extremamente sério e delicado. Folhear, ler, ver é uma coisa. Escrevê-la dentro do coração e vivê-la é outra. Viver aleatoriamente a palavra é dar glórias ao diabo e pegar as maldições com as mãos, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O pecado é e traz grandes maldições para a nossa vida. É terrível o seu efeito. O adulto tem responsabilidade ilimitada em relação aos seus atos que refletirão com certeza absoluta na vida dos filhos ou dos que estão sob a sua guarda, tutela ou mesmo pelos que fazem parte do seu convívio. É fundamental que os pais saibam que suas iniquidades, seus pecados, levam seus filhos às consequências monstruosas e tristes demais. Os filhos tendem a seguir seus pais. Se estes estão nos descaminhos, o descaminho é o modelo que os filhos terão. E tal como os pais agem, os filhos agirão também. É o rotineiro na vida, com raras exceções. E mesmo que os filhos lutem contra a situação, estando longe da palavra, a maldição de escolhas hereditárias pesará sobre a vida deles, fazendo com que o pior sempre aconteça. Repetem as escolhas dos pais, infelizmente, e na maioria, cegamente. Pais negligentes espiritualmente são pecadores natos e levam seus filhos à conivência de hábitos e atitudes comportamentais que os levarão ao mesmo tipo de pecado, que é a maldição hereditária e familiar, pela qual a história se repete nos descendentes. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta gerações. Êxodo 34, 6 e 7. Eu já coloquei que há cristãos que acham que, porque estão dentro da igreja e na graça, não tem importância cometerem um pecado ou outro. Davi servia a Deus, era humilde e fiel, mas distraiu-se. O homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, distraiu-se. O pecado do adultério tirou-lhe até a autoridade de disciplinar e punir seu filho Amnon, diante da violência sexual contra a própria irmã, sua filha Tamar. Davi agiu de maneira imoral sexualmente com Batseba, e esse pecado o enfraqueceu. Não foi capaz de corrigir o filho, que também agiu assim. Descapacitou-se e perdeu o domínio sobre a direção do próprio lar, o que aliás causou o crime de Absalão contra o irmão Amnon. Davi foi humilde e humilhado, rei e fugitivo do próprio filho, pai de uma geração conflitante e carregada de sofrimento. Foram muitas as lágrimas que Davi derramou. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela e seu corpo como água, e seus ossos como óleo. Salmo capítulo 109, versículo 17 e 18. As pessoas pegam maldições com as próprias mãos e infelizmente repassam-nas, transferindo-as aos seus descendentes.
não se fazendo caso dos ensinamentos de Deus, estão arrebanhando maldições. O pecado é o maior mal. Quando alguém é indiferente aos ensinamentos do Senhor, fica evidente que não faz questão das bênçãos. Se não faz questão das bênçãos, conclusivo é que deseja e abraça as maldições. Todo aquele que guarda a língua, com certeza guarda a alma das angústias. Em Mateus 12:36, encontramos a consequência da palavra falada, não só para agora, mas para a vida eterna. Mas eu lhe digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12:36. E todos temos que estar conscientes de que tudo que falamos ou ouvimos sai do coração ou entra para o coração. Se sair, estaremos amaldiçoando. Se deixarmos entrar, estaremos concordando que a maldição se aninhe na nossa vida. Temos que ter cuidado duplo, o de não lançar e o de não deixar penetrar. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Eclesiastes 7, 21 e 22. Lembrando sempre que ao lançar o que é maldito, o primeiro a ser amaldiçoado é aquele que lança a maldição, porque palavra nenhuma volta vazia. Isaías 55:11. A boca espalhará o que não deve, e será usada pelo diabo, porque é dele que procede o que não presta. Cuidarmos da língua é o que devemos fazer, para que não pereçamos pelos seus efeitos e não façamos outros sofrerem. A palavra falada, as brincadeiras de mau gosto, as críticas, as blasfêmias, os desejos malditos contaminam sobremaneira a vida futura de todos. Palavras faladas não são apagadas. Palavras têm autoridade e poder. O Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha. É muito comum ouvirmos expressões tipo: você vai ficar louco, esse negócio não vai para frente, você não vai passar no concurso, esse casamento não vai dar certo, você é sonhador, isso jamais será realidade. E assim, se fôssemos enumerar, teríamos uma enciclopédia de maldições que são lançadas a todo instante na vida das pessoas. E tudo que é lançado, se não for cancelado, poderá ser concretizado, porque as palavras são poderosas, tanto para o mal como para o bem. O diabo pode até usar as crianças dentro da sua pureza e inocência para fazer birras, desobediências, travessuras, barulhos, tirar o adulto do sério, que por sua vez solta a língua e profere maldições. Ou seja, joga pragas, praguejando seus próprios filhos na hora da ira, quer sejam eles crianças ou adolescentes rebeldes, aumentando-lhes os conflitos interiores ao invés de dirimi-los, acabando assim com a paz de todos. Frases do tipo: você só atrapalha, você não serve para nada, sai daqui, você só incomoda, criança chata, não gosto de você, não fique perto de mim, você só me faz sofrer, só me causa problema, você é um problema, estou cansado de você, quando você crescer, vai ver o que vai acontecer. Quando você tiver filhos, eles vão fazer horrores com você, você vai pagar caro. E muitas outras expressões malditas que nem dão para serem citadas, tantas são elas. São muitos os pais que amaldiçoam seus filhos com expressões do tipo capetinha, burro, levado, problemático, malandro, preguiçoso, moleque e outras tantas. Amaldiçoam os filhos, o futuro casamento, os futuros netos e toda a descendência. No momento da ira, dão legalidade a Satanás para destruir a vida de seus próprios filhos, sem se darem conta que, além do sofrimento dos filhos,
eles também sofrerão por vê-los sofrer. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Quando a criança entra em idade escolar, é comum ouvir pai e mãe dizendo que, do jeito que você entrar, vai ser expulso. Professor nenhum vai te suportar. Você vai ver, ninguém vai gostar de você. Você é burro mesmo e não vai aprender nada. Dentre muitas outras expressões malditas que, pronunciadas, criam vida. E a criança que, na sua pureza, se morresse agora, iria para o céu, porque é salva. Fica à mercê de maldições que se concretizarão e atrapalharão em muito a vida adulta. Então disse Jesus: deixe vir as minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19,14. Maldições são lançadas a torto e direito sobre casamentos, sobre namoros sérios, sobre vida sentimental, sobre realização pessoal, sobre negócios e profissões, que são coisas detestáveis e que se concretizam. São expressões malditas que, ao serem pronunciadas, criam força intensa no mundo espiritual. E ao ouvi-las, o diabo apropria-se de tal maneira delas, fazendo-as acontecerem. É por isso que se cumprem. Porque quando praguejamos, o diabo apropria-se do que está sendo falado e trabalha para ser materializado. Às vezes, de um namoro desmanchado, ouve-se, e é muito comum isto: ele ou ela não vai ser feliz com ninguém. Ou ela não se casou comigo, não casará com mais ninguém. Até sobre gestações, sabemos que palavras são ditas e se concretizam. Conhecemos mães e pais que, ao verem a filha grávida, se expressam: coitadinha, ela é frágil, não vai dar conta, vai sofrer muito durante a gestação e no parto. E sofre mesmo. Palavras de rejeição sobre a vida que está sendo gerada pesarão negativamente na mãe e no novo ser que está sendo gerado. Não são poucos os casos de pessoas que nos procuram com revoltas muito profundas e com sentimento de rejeição e de desprezo, principalmente vindo da parte da mãe, e mesmo esta mãe empenhando-se em esforços para agradar o filho. A rejeição predomina até o momento de trabalharmos espiritualmente com tal pessoa. Analisando os fatos em cima da realidade passada, descobrimos que muitas mães não se sentiam preparadas para ter o filho. Este viera sem ela esperar ou planejar. Muitas mães chegam a pensar em aborto e até mesmo provocam-no sem sucesso. E a criança nasce traumatizada e marcada pela rejeição. Em muitos casos, falou-se pesadamente contra a gravidez. Passa-se o tempo, supera-se as crises, nasce a criança, a felicidade é grande, porém não se quebrou as palavras ditas contra aquela vida. Neste momento feliz, nem se lembram mais das maldições lançadas. Elas, porém, permanecem e com força e vida no plano espiritual. E o novo ser humano, queira ou não, foi marcado. É como se ele não se esquecesse. Muito cuidado eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, ao proferir palavras. Elas podem construir, mas também podem destruir, e muito. Assim também, o aborto provocado traduz em maldições para toda a família. O aborto é um assassinato. No livro Troque Tudo por Amor, também escrito por mim, você encontrará com explicações profundas este assunto que tanto afeta a humanidade e que traz pela sua característica pecaminosa grande sofrimento futuro. As expressões coitado, tenho dó do fulano, Beltrano me deu pena, são expressões malditas. Há os que dizem quando a pessoa está se esforçando e alguma coisa não vai bem: coitadinha, luta tanto, mas nada consegue. Nada fica nas suas mãos.
e outras tantas expressões malditas. Os desbocados têm mania de falar em lisonjas, dando uma de bondosos, demonstrando pena e dó pelos que estão na luta. Saiba que esses tipos de demonstrações de preocupação são malignos e prejudiciais. Você tem mais é que dizer à pessoa que está lutando que ela está fazendo certo, e que isso mesmo, que ela é forte e bem-sucedida e que tudo vai dar certo. Que não pare jamais de lutar, porque a vitória vem sobre as lutas fortalecidas e acirradas. Nós temos a obrigação de encorajar e não de desanimar, de fortalecer as pessoas e não de enfraquecê-las, de injetar fé e não descrédito nas pessoas. Gordo, guloso, baleia, saco de areia, esqueleto andante são expressões abomináveis, bem como preguiçoso, vagabundo, viciado, vadio. O trânsito é lugar que todo mundo joga maldição. O diabo está solto, doido por provocar iras, acidentes e mortes. Por motivos banais no trânsito, pessoas que nunca se viram e possivelmente nunca mais se verão são usadas por Satanás para xingarem, ofenderem-se mutuamente e assim provocar ódios e acidentes. Cuidado no trânsito.